Olá, assinantes da Saberplay! É muito bom estar com vocês. Nesta oportunidade nós vamos dar vazão a mais um módulo do curso completo, curso de especialização de contabilidade societária. Por que completo? Porque nós analisamos passo a passo, CPC por CPC, são mais de 40 CPCs. Aqui, agora, CPC 48. De que cuida o CPC 48? Do desafiante tema contabilização de instrumentos financeiros. Professor, instrumentos financeiros. Esse tema é muito pesado, professor. Ao ler o CPC 48, que substitui o 38, e aqui já é o meu alerta. Para compreender o CPC 48, primeiro passo, entender por que foi revogado o CPC 38. Assiste o CPC 38. Tem, professor, aqui na plataforma Saberplay? Sim, é um curso completo. Mesmo os CPCs revogados, nós cuidamos, sim, para que você seja um profissional qualificado, qualificada. Então, primeiro passo, por que foi revogado o CPC 38? Pelo CPC que aqui analisaremos com profundidade e no passo a passo. Tá, é importante então ver o CPC 38. E aqui você tem o desafio de analisar e pôr os pingos nos is em relação ao CPC 48. Quantas dúvidas, quantas polêmicas, quanta dificuldade para compreender este CPC, pronunciamento técnico CPC 48, que se ancora na IFRS 9, emitida pelo IASB. Quantas páginas tem o CPC 48? Está aqui. Mais de 130 páginas. Professor, por isso que é desafiante. Começa pela quantidade de páginas a serem estudadas. Tá. O meu primeiro alerta é o quê? No que diz respeito ao teor do pronunciamento técnico CPC 48, que se apoia no texto da IFRS 9, é mera tradução técnica do texto da IFRS 9, há pronunciamentos que, para melhor compreensão, é importante visitar o texto original da IFRS. Sim, há pronunciamentos que, por si só, em lendo, pode haver dificuldade de compreensão. Mas, professor, já tem mais de 130 páginas e mesmo assim não é suficiente? Há pronunciamentos que, por si só, não resolvem várias dúvidas que aqui e acolá podem surgir no entendimento do texto do pronunciamento. É o caso aqui. É muito importante visitar o texto original em seu inteiro teor, com todas as suas partes. Mas como assim, professor? A IFRS 9 divide-se em partes? Sim, tem parte A, B, C. Somando toda a IFRS 9, está aqui. Mais de 400 páginas. Está explicado, professor. Daí o desafio de compreender o pronunciamento CPC 48, porque não basta estudar o teor do pronunciamento. Muito mais, a IFRS 9 requer o estudo aprofundado da parte C que o IASB elaborou em relação à IFRS 9, parte C. A parte C tem
as bases para conclusões da IFRS 9. O título é esse, as bases para conclusões. Ou seja, as discussões, as reuniões, os debates travados no decorrer dos meses, anos, para chegar ao texto final. Sim, um assunto deste, instrumentos financeiros, que envolvem vários interessados, instituições financeiras ou instituições não financeiras. Quem não tem instrumentos financeiros? Não há uma atividade que não se envolva com instrumento financeiro. Indústria, comércio, serviços, instituição financeira ou equiparada, atividade imobiliária, atividade rural, aqui acoberta a todos. Daí, o IASB andou bem em amplamente debater os primeiros textos, as minutas da IFRS, que culminou em número 9. Começou lá os debates com o FASB para harmonizar-se com o texto da regulamentação contábil americana. Até porque a IFRS 9, que entrou em vigor a partir de 1 de 1 de 2018, buscava sanar imperfeições de critérios contábeis de reconhecimento, mensuração e evidenciação, em especial mensuração, da IAS 39, que vigorou até 31 de 12 de 2017. A IAS 39 é que ancora o nosso antigo CPC 38, que vigorou até 31 de 12 de 2017. A IFRS 9, então, foi amplamente discutida pelo IASB junto às partes interessadas, a contar do FASB, órgão regulamentador contábil americano. Até porque, recordam que analisei no CPC 38 que a IFRS 9 veio em substituição da IAS 39 por causa da crise financeira global que começou nos Estados Unidos, repercutiu na Europa e Japão destacadamente e em outras partes do mundo de forma mais significante ou não. Então, era importante a IFRS ter um texto harmônico com a US GAAP, ou seja, com a regulamentação americana, até porque a crise começou lá e a IFRS 9 visa sanar imperfeições nos critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação, em especial mensuração dos instrumentos financeiros que estavam lá na IFRS, melhor dizendo, na IAS 39. Então, minutas do IASB foram encaminhados para o FASB para discussões, para chegarem a um texto único, um texto harmônico na sua essência. Tá? E IASB e FASB circulou esses textos tanto nos Estados Unidos, Europa e demais partes do mundo. Mais de 100 países adotam a IFRS. E a crise financeira foi global. Então, e aí, o que nós temos que fazer para aperfeiçoar os critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação, em especial o critério de mensuração dos instrumentos financeiros, para a escrituração contábil e as demonstrações contábeis não serem mais objeto de imperfeições, de lacunas, como permitiu-se com a IFRS 9. Até porque, na caças
as bruxas? A crise financeira global. Onde está a culpa? A culpa é o quê? A legislação frouxa para o mercado financeiro global. E aí se insere as normas contábeis que regem os instrumentos financeiros. Os balanços dos bancos, das empresas, mas em especial dos bancos, que revelavam instrumentos financeiros a determinado valor, a valor justo, como regra, são precificados os instrumentos financeiros, ora, aquele balanço deixou a desejar no que diz respeito a retratar a fiel situação patrimonial e de desempenho dessas instituições financeiras e equiparadas. Então, alguma coisa precisava ser feito e o IASB buscou dar resposta no que diz respeito a contribuir em melhor regrar os instrumentos financeiros. Assim também fez Banco Central, a CVM correspondente americana, europeia, japonesa e outras partes do mundo, inclusive CVM no Brasil, Bacen Brasil, ou seja, Banco Central brasileiro. Tá. As normas contábeis fazem parte de um sistema de regulação do mercado financeiro global. A contabilidade tem um papel fundamental de retratar a situação patrimonial e o desempenho econômico e financeiro de uma instituição financeira, equiparada à instituição financeira ou não financeira. Tá. Então, nesse contexto, minutas circularam para o FASB, IASB e FASB circulou essas minutas que geraram o texto final da IFRS 9. Esses debates travados, as sugestões que o IASB e FASB recebeu estão na parte C da IFRS 9. Professor, mas isso não compõe o nosso texto brasileiro, pronunciamento técnico CPC 48? Não. Professor, o CPC 48 tem mais de 130 páginas impressas e não consta a parte C, bases para conclusões? Não, porque lá são discussões, são debates. O que levou o IASB a concluir como critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação a constarem no texto final da IFRS, que foi objeto de tradução técnica, e temos o pronunciamento técnico CPC 48 que vamos estudar aqui. Mas compreenderá melhor o profissional ao estudar o texto do CPC 48 se estudar todos os debates travados por dias, meses, anos entre IASB, FASB e as partes interessadas. Entenda investidores, entenda analistas de crédito, entenda credores, né, fornecedores e, em resumo, várias empresas e profissionais participaram com sugestões, com debates travados no tempo que gerou, ou seja, tais debates geraram o texto final da IFRS 9. Então, você vai perceber, e eu estou aqui nessa introdução ambientando o CPC 48, colocando você no ambiente do CPC 48, você vai perceber então no decorrer do treinamento aqui do modo CPC 48 que eu vou invocar
um texto aqui e acolá que constou na parte C da IFRS 9, que não está aqui no pronunciamento CPC 48. Por quê? Porque a base para conclusões, pelo próprio, não é, teor da semântica, base para conclusões não é o texto final da IFRS 9. É a produção do texto, o processo, não é, de produção da IFRS 9. Agora, o texto final da IFRS 9 está fielmente traduzido e consta no CPC 48. Mas, reforço, quer entender, quer interpretar corretamente o CPC 48, é muito importante, fundamental, estudar também o inteiro teor da IFRS 9. E aqui me ancorarei nesse estudo que fiz de forma completa da IFRS 9.